Depoimento da senhora Aline Franciele Alves Lima, no inquérito civil 070721 000-156-6, que foi instaurado inicialmente na comarca de Guapé e remetido à coordenadoria para fins de apoio ao promotor natural. Aline, boa tarde. Boa tarde. Aline, você foi notificada a prestar declarações aqui hoje. Eu vou colher as suas declarações, tá certo? O depoimento vai ser gravado, não vai haver a transcrição do que a senhora disser. Então, à medida que eu for perguntando, fazendo as perguntas, a senhora vai respondendo aquilo que a senhora souber, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Aqui, Aline, uns objetos aqui diz respeito à questão dos loteamentos aí que ocorrem em Guapé, que estão sendo investigados nesse inquérito civil. Como a senhora, nas suas declarações, disse ser a escrevente substituta, foi designada a afetiva para poder ouvir a respeito disso, tudo bem? Tudo bem. A senhora é escrevente substituta desde quando aí no cartório de registro de imóveis? Desde 2017, eu acho. 2017? Eu preciso eu preciso olhar, mas acho que é 2016 ou 17. É porque eu trabalho aqui desde 2011. Certo. E aí, quando o substituto saiu em 2016, e aí eles me colocaram como substituta logo após, mas eu não lembro mais ou menos assim, não sei certinho a data. Se o senhor quiser que eu olhe, eu posso olhar para o senhor. Tá. O substituto anterior era quem? Era o Luiz Fernando. Fernanda, ele saiu, a senhora entrou. Na verdade, eu já trabalhava para o Luiz Não, Fernando. Entendi. Isso. E aí ele, né, eu não sei o que, na época aconteceu algumas coisas, ele teve que sair do cartório. Uhum. E aí ficou eu, né, no caso, que já era funcionária, e aí o senhor Vanderlei me colocou como substituta. Mas isso demorou um pouco, eu não lembro se foi em 2016 ainda ou se foi em 2017. Certo. Mas eu posso olhar a data certinha. Não, tá. Teve algum problema entre o Luiz e o seu Vanderlei na época? Teve. Tipo, desentendimento entre eles? O Luiz Fernando, quando eu entrei no cartório, doutor, em 2016, eu achava que o cartório era do Luiz Fernando. 2011, desculpa. Eu achava que o cartório era até do Luiz Fernando. E de lá para cá, eu nunca não conheci o Vanderlei, né? Conheci o Vanderlei logo uns 6 meses depois que eu vim saber que ele era o dono. Então, assim, o Vanderlei ia ao cartório, mas, assim, sempre os dois brigavam muito e em 2016 isso acabou. Tá, mas me explica uma coisa. Você ficou 6 meses sem saber que o Vanderlei era o dono, é isso? Que na verdade... Ele ia pouco lá? Oi? Ele ia muito pouco lá? Ele ia... porque o Luiz Fernando não deixava muito ele entrar no cartório, entendeu? Assim, ficar muito tempo no cartório. Então, ele ia, conversava com o Luiz Fernando e depois ele tinha que sair. Então, assim, como eu trabalhava lá no fundo, né, do cartório, só mexendo com o real pessoal, a gente não tinha muito acesso a isso. Então, depois que eu vim, né, saber que quem realmente era o oficial era o Vanderlei. Então, assim, depois o Vanderlei já começou a ficar mais tempo no cartório. Se o Luiz Fernando saía, ele ia. Os dois juntos no cartório, quase nunca a gente se encontrava, sabe? Justamente por brigas. E aí, em 2016, aconteceu que o Luiz Fernando... na verdade, o cartório nem tinha conta, era tudo na conta do Luiz Fernando, o Vanderlei estava ficando só para trás. Então foi questão de dinheiro mesmo, né? Na época. E também de algumas coisas erradas no cartório. Que seriam? O Luiz Fernando estava deixando de pagar as taxas, estava atrasando os pagamentos, né, de taxas. Estava ficando com tudo que era arrecadado sem repassar nada, mais ou menos isso? De um modo geral, sim. Inclusive, tem até o Luiz Fernando, quando ele saiu, ele entrou
contra o Vanderlei na trabalhista e o Vanderlei ganhou. Então, tem até esse processo, todo esse processo da trabalhista, né? E onde fala isso tudo, que isso tudo conseguiu ser aprovado. Tá. Você, na condição de substituta hoje, a senhora tem uma designação formal para ser escrevente substituto? Sim. Tem? Tem. Uhum. Quantos funcionários tem lá no cartório hoje, Aline? São 6 funcionários. 6 funcionários? Isso. Tá. E tem algum outro substituto ou é só a senhora? Não, tem mais 2 substitutos. Que seriam? Cristiane e Henrique, Luiz Henrique. Cristiano e Luiz Henrique. Mas entre aspas, a pessoa que imediata após o Vanderlei lá é você. Isso. Tá. Hoje, qual que é o valor da sua remuneração lá no cartório? R$6.000 fora as horas extras. 6.000. 6 fora a hora extra. Tá. Você tem formação jurídica? Não. Não? Você tem alguma formação superior? Não. Não? Tá. Qual que é a sua atuação lá no cartório hoje, Aline? Faço de tudo. Você tem conhecimento dessas todas as questões envolvendo o registro, de averbações, tudo? Tudo. Eu faço Tá. tudo. Como que é o procedimento de loteamentos? O procedimento de loteamento chega, né, aqui no cartório, qualquer documentação de loteamento, a gente passa para o jurídico para ele analisar, ele me dando o ok, que está tudo certo, aí a gente começa a fazer o registro, mas aí como fala, a confirmação fica por conta do jurídico. Certo. Esse jurídico, o cartório tem um corpo jurídico próprio, é isso? Tem. Quem que é? É o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, tá. Isso. Ele é considerado, se você considera ele como sendo uma das pessoas, um dos funcionários do cartório? Não. Não? Mas ele tem remuneração própria, obviamente. Tem. Você sabe como que funciona a remuneração dele pelo cartório? Ele ganha R$2.500 por mês. R$ 2.500. Aí ele dá uma espécie de parecer escrito, é verbal? Como que funciona essa análise por parte do Marcos Vinícius? Se precisar da nota devolutiva, né, aí ele dá uma nota, né, por escrito. Se tiver tudo ok, ele não dá um parecer, não. Ele só verbalmente mesmo. Certo. Tá tudo ok, que a gente pode já... Aí vocês caminham com a questão do loteamento. Aí nós fazemos isso. E quais são os próximos passos? Aí já o próximo passo, né, a gente já deu a entrada no protocolo, né, aí a gente já passa o valor para a pessoa faz o pagamento e a gente já começa a abrir matrícula, já fazer o loteamento mesmo, registrar ele. Do tempo que você assumiu como escrevente substituta de 2016 para cá, houve um aumento, um incremento no número de loteamentos registrados aí no cartório de Guapé? Não, normal. Não teve assim um aumento. Eu acredito que eu devo ter registrado depois de escrever substituto, eu acho que 3 loteamentos. De 2016 para cá? Depois deu substituta. Deixa eu só confirmar. Substituta você foi em 2016, não foi? Isso. Então, assim, depois disso, eu acho que foi. Eu acho que foi 4 loteamentos. Você sabe os nomes deles? Belvedere, Pedro Júlio, tem um que eu não lembro, que fica do outro lado da...
Aí os outros dois eu preciso olhar. Você quer que eu peça alguém para Não, não. verificar? Depois você me passa esses nomes, tá? Tá. É, esses cartórios, esses 4 que você se recorda, tiveram algum problema judicial com eles por parte do Ministério Público? Teve algum tipo de problema? Teve. O Belvedere teve. Você sabe por qual motivo? Não sei, porque eu estava de licença maternidade. Certo. Eu só soube que teve o bloqueio e depois desbloqueou, porque quando eu estava quase voltando, o pessoal estava terminando de desbloquear esses lotes. Entendi. Foi uma ação civil, mas Ação eu não civil sei pública? isso, só não sei o motivo. Certo. Na cidade de Guapé, tirando esses loteamentos em que há o pedido de formalização, você sabe me dizer se tem algum tipo de notícias de loteamentos clandestinos aí? Ah, não. Nunca ouviu falar? Ah, bom, o pessoal aqui em Guapé gosta de fazer, quer fazer, né? Chacreamento, na verdade, né? Uhum. Então, assim, eles nem passam pelo cartório, na É. verdade. Eles vão lá, compram uma área, divide e começa a vender Essa, di- essa, por essa, contrato. essa divisão é feita sem a, como é que fala, da matrícula? Tem o registro da matrícula, né? Sem a divisão da matrícula. Fica como se Isso, fosse um único proprietário, isso, fica só no contrato de gaveta mesmo a isso, propriedade. isso. Aqui em Guapé tem muito isso, mas Sem assim, o respeito à fração mínima de parcelamento? oi? Sem respeitar a fração mínima de parcelamento? Isso. Aham. Tem, Isso, tem bastante aqui. isso tem muito. Tem sim. Isso, eles tentam passar isso anteriormente por vocês ou nem isso acontece? Olha, algumas pessoas até tentam, né? Mas aí a gente já fala, né, que tem que fazer, que eles têm que regularizar. Então, depois já nem volta mais. Geralmente isso é na zona rural? Zona rural. Uhum. Nem a área de expansão urbana, não, zona rural Não, mesmo. zona rural. Zona rural. Certo. Uhum. Esse doutor Marcos Vinícius que você mencionou, você sabe me dizer se ele tem algum outro tipo de profissão? Várias. Ele, É? ele trabalha como advogado, né? Ele é político, você falou? Político. Uhum. Quando ele entrou no cartório, ele não eu quero dizer assim, ele não é, ele, eu acho, ele trabalha na política, como se diz, né? Eu Entendi. me expressei mal. Mas É, quando ele entrou no cartório, ele ele era não tem apenas cargo político, mas ele trabalha para os políticos. É isso que você quis isso, dizer. isso. Certo. Uhum. Quando ele entrou no cartório, ele era apenas advogado. E depois ele já foi trabalhar na prefeitura, e agora ele trabalha na Câmara também. Aí já começou, trabalha aqui também, aí já começou a ficar um pouco complicado. Portanto, ele quase não vem ao cartório. Certo. E ele entrou no cartório quando? Você Em, falou aí. dois, em 2016, ele entrou no Uhum. cartório. 2016. Esse um pouco complicado seria o que você quis dizer com isso? Ah, porque aí aqui é uma cidade pequena, né? Uhum. Então, o pessoal aqui, ele é um ótimo advogado, né, doutor? Então, o pessoal não aceita muito bem isso. Ele, né, igual os políticos mesmo, alguns empresários. Na verdade, empresário não, porque o empresário gosta muito dele como advogado. Eu acredito que complica um pouco aqui para o cartório mesmo, porque às vezes a gente precisa bastante dele e aí ele não consegue vir. Então, assim, a gente tem que, sempre aqui no cartório, desde 2016, a gente não faz as pessoas ficarem esperando. A gente quer resolver tudo rápido, né? Porque a pessoa vem Entendi. procurar. Então, assim, a gente tem prazo de analisar documentos e a gente não gosta disso. A pessoa chegou no balcão, a gente já gosta de resolver. Então, quando a gente precisa dele, a gente tem que pedir a pessoa, né, para aguardar a gente retornar, porque ele não consegue, né, deixar as outras coisas também para estar vindo aqui.
Entendi. E você sabe disso, Marcos Vinícius, além dessa situação da prefeitura, da situação da Câmara, do cartório, você falou aí de empresários, você sabe se ele presta algum tipo de consultoria para as pessoas que querem fazer loteamentos? Presta. Presta? Então, Sim. ele presta consultoria para a pessoa que quer o loteamento e o cartório pede um parecer jurídico sobre a regularidade de um loteamento que ele pode ter prestado uma consultoria, é isso? Só que nem todo igual. Eu desde 2016 para cá, apenas um loteamento foi ele quem que prestou assessoria. O restante, não. E para esses chacreamentos, ele costuma prestar assessoria, sabe? Não, não. Aí eu também não sei te falar, porque aqui não, ele quando chega a vir que a gente fala que tem que regularizar, ele é um dos primeiros a falar, né? Que tem que regularizar, que tem que resolver, né? E aí as pessoas já não voltam mais. Aí se ele faz, né, no escritório dele, aí eu não sei. Tá. Agora me explica uma coisa. Desde 2016, você disse que ele tem prestado uma assessoria jurídica aí para o cartório. Sim. O Vanderlei, na condição de oficial do cartório, não tem conhecimento jurídico suficiente para poder definir se o loteamento pode ou não ir para frente? Ó, doutor, tem e não tem. O Marcos Vinícius entrou no cartório em 2016 porque o Vanderlei pediu ele para ajudar. O Vanderlei nunca teve um. Eu vou ter que voltar lá atrás agora para te explicar. O Luiz Fernando é sobrinho do Vanderlei. Quando o Vanderlei quis assumir o cartório, o Vanderlei não tinha nada. O Vanderlei não tinha uma casa para morar. O Luiz Fernando fazia eu fazer compra para o Vanderlei, não podia gastar mais de R$ 300. Dava R$ 50 por semana para o Vanderlei. O Vanderlei não tinha R$ 1 em conta. O cartório não tinha uma conta do cartório. Uhum. Então, o Vanderlei estava numa situação. Incompatível com a condição de oficial de cartório, digamos assim. Exatamente. Ao Uhum. contrário de hoje. Certo. Então, o Vanderlei não estava conseguindo mais. Né, com o Luiz Fernando não tinha conversa, era só grito. Uhum. E aí o Vanderlei, na época, procurou o Dr. Marcos para ajudar ele Atirar o Vanderlei. a tirar o Luiz Fernando. Fernando, desculpa. Isso. Inclusive, o juiz, na época, também, né, após uma correção, conversou com o Vanderlei. Ó, Vanderlei, você precisa tirar o Luiz Fernando, né? Primeiro que ele vai te prejudicar aqui no cartório, né? O Vanderlei teve processos administrativos. E segundo, que você também está vivendo uma vida que não é sua. Entendeu? Porque o Vanderlei tinha as coisas, ele tinha ranchos, isso tudo ficou para o Luiz Fernando. Entendi. Inclusive, até hoje ainda tem algumas coisas que ficou pendente, que o Luiz Fernando não aceita, ele não aceita ter saído do cartório, ele não me aceita aqui. Então, assim, até hoje o Vanderlei ainda tem que pagar uma mensalidade, uma parcela de um rancho que o Luiz Fernando Tembo, que era dele. Então, assim, por isso que o Vanderlei precisa do Marcos Vinícius, entendeu? O Marcos Vinícius, o Vanderlei contratou ele, né, para ajudar ele no cartório como assessor jurídico e também para enfrentar o Luiz Fernando por ele, que é a única pessoa que o Vanderlei não consegue enfrentar é ele. Entendi. E como é que tem sido a ida do Vanderlei no cartório? Não entendi. Como que tem sido o comparecimento aí do Vanderlei no cartório? Como que é o dia a dia dele hoje? Olha, agora o Vanderlei tá, né, ele não tá vindo muito no cartório por causa da pandemia, né? Ele tem mais de 60 anos. E ele também, agora ele tá com uma doença, o Parkinson rígido. Então, o Vanderlei, ele não consegue se movimentar sem ajuda. Então, igual, semana passada ele veio um dia na semana. Ontem ele ia vir, mas eu não consegui trazer ele. Hoje ele queria vir também. Então, assim,
Tem semanas que ele vem uma semana, tem um dia, tem semana que ele vem mais. E essa doença, ela tem, de alguma forma, trazido alguma consequência mental para ele? Não, Não. Só não, não mesmo tá. essa questão física. Só questão física. O Vanderlei, na verdade, eu acho ele até melhor de cabeça que eu. Ele se faz de bobo, sabe? Mas Uhum. ele é bem lúcido. Certo. E aí, pelo que eu entendi, o funcionamento do cartório hoje fica basicamente sobre a decisão do Marcos Vinícius na questão jurídica e sobre a decisão sua nas questões dos atos cartorários, na condição de substituto. É isso? E o Vanderlei também participa, né? Quando ele participa. Mas no dia a dia ele não participa, né? É só Não, no dia a dia não. né? Isso. Uhum, tá. Mas loteamentos, essas coisas, tudo é passado para ele também. Tá. E você mencionou aí ao longo do depoimento que na época do Luiz Fernando ele não tinha cartório, não tinha conta, o Vanderlei não tinha patrimônio, ou o patrimônio dele de alguma forma foi passado para o Luiz Fernando. Hoje em dia o cartório tem uma conta bancária própria? Tem. Tem? O Vanderlei tem a conta dele também, tem a conta dele poupança, né? Hoje Uhum. eu administro. Você administra as duas contas? Tanto a do Vanderlei quanto a do cartório? Sim. Certo. E então ele. Só que tipo assim, ó, a conta dele de fazer os pagamentos, né? Eu faço pagamentos de todo mundo. O Pagamento de que. funcionário você que faz. Isso. Certo. Pagamento Então, das taxas do Estado, do TJ, imposto de renda, tudo. você que faz isso tudo. Sim. E aí ele não tem, o Vanderlei não tem ninguém por ele, né? A família dele é o Luiz Fernando e ele tem um irmão, na verdade, que veio para cá o ano passado e conseguiu acabar com 2 ranchos. Na verdade, eu vou falar 3 ranchos do Vanderlei. Queria entrar no cartório, tirar tudo do Vanderlei de novo. Abaixa um E pouco a câmera de novo, Aline, porque piorou. porque tá caindo o celular. E Isso. melhorou. Melhorou. Então, assim, o Vanderlei não tem ninguém por ele. Então, o que a gente conseguiu, o que ele queria comprar, ele comprou. Só que tudo é passado, igual hoje, por exemplo, eu fecho caixa, né? Eu deposito, o Vanderlei na época, ele quis 2 contas separadas do cartório, uma para pagamento de taxas, ISS, Recomp, essas coisas, dinheiro do governo, né, no caso, que não é dele. Então, eu deposito, eu separo o dinheiro, né, que é de uma conta, separo o que é da dele, pago tudo certinho, tudo tem Então são 3 comprovante. contas, são 2 contas do cartório e uma conta do próprio Vanderlei, é Uma isso? conta do Vanderlei, que ele faz os pagamentos pessoal dele, né? Eu levo tudo para a conta do cartório, o que não é do governo, né? Levo tudo para a conta do cartório. De lá, eu levo para a conta dele, né? Deposito na conta dele, transfiro para a conta dele. Ele faz os pagamentos pessoal dele, né? E depois o restante eu ponho numa conta poupança, né? Porque Tá, a gente. E só que entendi. isso tudo também, ele tem um contador dele, isso tudo é mandado mensalmente para ele, com os Certo. comprovantes de depósito, tudo certinho, fechamento do caixa do dia. Qual que tem sido a arrecadação mensal bruta do cartório de registro de imóveis aí? Depende. Em Varia média, né? A bastante. média, né? Oi? A média, né, no caso. Em um ano, dividir por 12, quanto que daria mais ou menos? Ah, uns. Nossa, varia muito mesmo, mas eu acredito Então, que mas vamos supor que 100 deu mil, média, por aí. 100 mil. É. E aí, disso tudo, transferindo as taxas,
o imposto de renda, você tem depositado para o Vanderlei mais ou menos quanto mensalmente? Nessa perspectiva. Se for 100 mil, você depositaria quanto para ele? Não, aí eu tiro as taxas, o resto é dele, né? Só que o Vanderlei tem um gasto muito alto também. Sim, aí dá, entendi. Vamos supor que é 100 mil. É só para saber o percentual das taxas, que eu não sei quanto que é que fica. Então, tem o Justiça Aberta, né? Que Eu dá pra sei, eu gente sei. confirmar. O Justiça Aberta eu vi aqui a arrecadação semestral, né? Isso. Eu não tô querendo te colocar, fazer uma afirmação, não. Vamos exemplificar. Se fosse 100 mil, quanto que ficaria nessa conta do governo? Só para poder ter mais ou menos a percepção de quantos Não, por cento da arrecadação bruta fica a título de taxa, de... Você sabe me dizer, não? então, é porque eu não sei, assim, a porcentagem, entendeu? Porque no meu sistema ali, por exemplo, entrou... Deixa eu só pegar aqui, para você ter uma noção, um documento. Ó, eu tô com um protocolo aqui, que o total dele foi 2.472. Certo. Então, de taxa, 875, 875. Então, entre taxa, Recomp e SSQN, mais ou menos uns 1.088. Pouco menos de 50%, digamos assim. Então, é Tá. mais ou menos isso. Porque até quem faz o Justiça Aberta não sou eu, é a outra escrevente substituto. Então, assim, eu não tenho muito essa Domínio. noção. Tá. Você falou aí que ele não tinha patrimônio, né? Até essa questão do Luiz Fernando. Hoje ele já está melhor do patrimônio dele? Como é que tá? Hoje o Vanderlei tem casa, ele tem um cartório que ele está construindo, né? Está terminando de construir um cartório. Ele tem conta, ele tem dinheiro em conta, né? Ele tem reserva financeira nessa poupança que você falou? Tem. 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 Uhum. E ele também tem os 2 lotes, né? Que é um rancho que ele tinha comprado e ele estava pagando parcelado. E aí o irmão dele veio e fez ele desfazer o negócio sem a vontade dele mesmo, né? Então, hoje ele ainda tem, nesses valores aí, só do valor de lote que ele já pagou, que eles vão devolver para ele tem em média 130 mil que ele já tem que pegar de volta, fora a casa que ele construiu lá. Então, a casa agora ainda está em processo, né? Para eles devolver o dinheiro para ele. Então, hoje ele tem um patrimônio qual ele não tinha, né? Certo. Não, tá bom. Quantos cartões? Nessa doença do Vanderlei que você mencionou, ele tem que tomar remédio controlado, Tem. Aline? Tem? Você se encontra com o Vanderlei toda semana? Sim, quase, na realidade, quase todos os dias. Uhum. Mesmo ele não vindo aqui, eu vou lá. Quem tem Telefone, a assinado gente os conversa. atos, mas você tem autonomia para assinar na condição de substituta, né? Tenho. Tem, né? Não precisa ir lá colher a assinatura dele para tudo que é feito no cartório, obviamente que não, né? Não. Eu, a Cristiane e o Henrique temos. Nós 3 podemos assinar. Então, assim, eu converso com ele por telefone, né? Para ele saber o que está acontecendo, os dias que ele não vem aqui, né? Uhum. Tudo é passado para ele. Tá certo. Então tá bom, Aline, era só isso mesmo. Você tem algum esclarecimento adicional que você gostaria de fazer a respeito dessa questão dos loteamentos e do funcionamento do cartório? Não. Não? Tá bom. É isso, vou agradecer então, tá bom? Fica então registrado que o seu depoimento foi gravado em vídeo e nós temos apenas aqui uma ata com a sua qualificação que está inserida aqui no nosso procedimento. Tudo bem? Tudo bem. Tá, joia. Muito obrigado. Em havendo necessidade, eu faço novo contato, tá bom? Tá, joia? Muito obrigada. Estarei à disposição. Obrigado, até mais. Boa tarde. Até. Boa tarde.